Bom, a contrição é um sinal de maturidade espiritual. Existe algo em reconhecer o nosso fracasso, nosso erro, nosso pecado, que demonstra um progresso espiritual na nossa vida. A Bíblia diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Uma outra tradução seria: felizes são os que choram. E parece uma contradição de termos, não é? Porque geralmente quando você vê o choro, você acha que falta a felicidade. Mas a Bíblia diz: bem-aventurado, felizes são os que choram, porque serão consolados. O ponto da passagem, do que o Senhor Jesus está dizendo, é que há algo reconfortante que acontece quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós reconhecemos a nossa falha, e nós nos entristecemos por meio de uma verdadeira confissão. Quando há uma verdadeira, real, singela confissão diante do Senhor, há algo de especial nisso. Provérbios 28 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. Então é reconfortante admitir o pecado, a sua culpa e a necessidade que você tem diante do Senhor, porque quando você faz isso diante do nosso Deus por meio de Cristo, você se torna limpo daquela culpa, daquele peso. Por isso que a confissão é essencial. Havia um homem que estava morrendo e perto a sua esposa estava ali ao lado dele na cama e ele disse: querida, eu estou morrendo, mas eu preciso confessar algo para você. Eu não fui tão fiel no nosso casamento quanto eu deveria ter sido. E ela vira para ele e diz: eu sei, é por isso que eu te envenenei. Bom, talvez uma confissão anterior teria resolvido melhor a situação, não é? Bom, mas o texto no qual nós vamos nos focar hoje é o texto de Neemias, capítulo 9. Então, se você tem uma Bíblia ou por meio do seu celular também, Neemias, capítulo 9. E esse texto ele demonstra essencialmente um culto de adoração, tanto o capítulo 9 quanto o capítulo 10 de Neemias. É um culto de adoração ao Senhor bastante atípico, na verdade. Primeiro porque é um culto bem longo. Provavelmente não seria muito tolerado hoje em dia, não é? Principalmente se não tem salinha para as crianças. Além disso, é um culto que gasta bastante tempo com confissão de pecados. Então, nós temos aqui o registro em Neemias 9, Neemias 10, de um jejum, arrependimento, oração, seguido por uma aliança que o povo estabelece com Deus de agora permanecer numa caminhada de fidelidade para com o Senhor, isso no capítulo 10. Nós vamos dirigir nossa atenção especialmente para o capítulo 9, ele é um capítulo grande, eu não vou ler ele todo, nós vamos ler alguns trechos. E eu quero começar aqui com o contexto que vai do primeiro versículo ao verso de número 3, que diz assim: no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor. Se Deus, e preste atenção nisso, se Deus, uma quarta, eu acho que eu pulei aqui na minha nota, eu preciso abrir o texto, me perdoem por isso. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia.
Tem o texto ali? Ah, melhor. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Então, veja, ele lê o texto da palavra de Deus durante uma quarta parte do dia. Pelo menos 3 horas de leitura bíblica. Eu li 3 versículos e alguns estão bocejando já. Imagine 3 horas de leitura bíblica. Eles gastam uma quarta parte ali lendo e depois eles gastam uma quarta parte do dia orando e confessando seus pecados. Então é um culto bem diferente, bem atípico, e essa é uma ilustração do que Paulo diz lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, ele diz: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Então, essa tristeza piedosa, essa tristeza segundo Deus, é o que está acontecendo lá com o povo de Israel em Neemias, capítulo 9. A oração, então, ali de Neemias, ela é cheia de contrição, arrependimento, humildade, esperança e algumas coisas que nós podemos aprender com essa oração, que a gente vai examinar brevemente. Ela envolve talvez algumas palavras em particular. Eu vou destacar 4 delas: pecado, perdão, persistência e perseguição. Só para ficar tudo com P e ficar mais fácil de lembrar. Pecado, perdão, persistência e perseguição. Nós vamos ver essas coisas aqui. Talvez não sejam as melhores palavras, mas é mais fácil de guardar assim. Pecado, perdão, persistência, perseguição. E o primeiro ponto é simples nessa oração. Ele revela que pecado é o nosso problema. O pecado é o nosso problema. Nós não sabemos quem fez exatamente essa oração. Na tradução grega do Antigo Testamento, na Septuaginta, diz que foi Esdras. Então, o profeta Esdras pode ter feito essa oração e foi registrada. Essa é provavelmente a oração mais longa registrada, inclusive, na Escritura. Mas o que importa é, independente de quem fez essa oração, é que ele reúne aqui vários acontecimentos históricos do povo de Israel que lembra da situação de pecado que aquele povo vivia, e ainda assim lembra o cuidado do Senhor, apesar disso. Então, no verso 15, por exemplo, no verso 15 ao 17, a oração diz assim: pão dos céus lhes deste na sua fome, e água da rocha lhes fizeste brotar na sua sede. E lhes disseste que entregassem para possuírem a terra com mão levantada, e que lhes jurastes dar. Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos seus mandamentos, recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a servidão no Egito. Depois, no verso 26, aí aquele que ora leva a gente a um outro momento da história que diz assim: ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti, viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas que protestavam contra eles para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias. Verso 28, depois da chegada do povo em Canaã, diz: porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os desamparavas nas mãos dos teus inimigos, para que dominassem sobre eles, mas convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouvistes dos céus, e segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes. Aquele que faz oração, ele vai então contando trechos da história de Israel, e em todos esses trechos há momentos de rebeldia, momentos de abandono, momentos de pecado.
Uma mesma ideia, então, vai se repetindo na história do povo e vai se repetindo em várias gerações. Essa oração é algo que fala sobre a realidade da humanidade, no geral. Se a gente olhar para a nossa própria vida, é assim também. Há vários altos e baixos. Há momentos em que a gente caminha numa jornada de santidade e há momentos que a gente cai no pecado e aí volta e depois cai em pecado novamente. Todos nós somos pelo menos bons em fazer alguma coisa e o que essa coisa é o pecado. Desde criança nós fazemos isso e vamos treinando para nos tornar, às vezes, até mais habilidosos em como pecar contra o Senhor. E a oração, ela menciona aqui, então, que o pecado era um problema essencial no povo de Israel, e ele é um quadro desse panorama da realidade de toda a humanidade. Nós estamos cheios de cicatrizes do pecado, nós somos marcados por isso. Isso se resume lá no versículo de Romanos 3, que diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Então, não há ninguém que pode se levantar e dizer que não tem pecado. Todos pecaram. E isso coloca todos os homens numa mesma faixa, numa mesma categoria. Todos pecaram. Esse é o nosso problema. Nós, de alguma maneira, fracassamos em obedecer à vontade de Deus e esse fracasso a Bíblia dá nome de pecado. A Bíblia diz que por causa do nosso pecado, todos nós estamos distantes do alvo que o Senhor tem para nós, que é revelar a sua glória, a sua imagem em nós, revelar a santidade do nosso Deus. E desde Adão, então, a humanidade tem vivido essa história de pecado. A Bíblia registra a queda do pecado em Adão e Eva e depois como esse pecado se espalha em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas da sociedade, em toda a história no geral. Paulo diz em Romanos 5, por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, novamente, porque todos pecaram, diz Paulo. Então, estava lá Adão, numa situação harmônica. Deus tinha feito aquele belo jardim para que ele vivesse. E Adão parece aquele garoto que vê um lago parado e ele não se aguenta, ele precisa jogar uma pedra lá para fazer as ondas, né? Então, ele comete o pecado e bagunça todas as coisas. Desde aquele momento, então, a imagem de Deus se torna distorcida nos seres humanos. Efésios 2 diz, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, por causa do pecado de Adão, a nossa natureza foi tomada pelo pecado. Nós somos inimigos, como diz o texto, por natureza de Deus, rebeldes contra Ele, e afastados da luz da sua santidade, e assim, por causa disso, deixados debaixo da sua ira santa. Nós éramos, diz o texto, por natureza, filhos da ira, objetos da ira de Deus, como também os demais. Todos nós nascemos, de alguma maneira, inclinados à desobediência. E esse é um ponto importante para entender a vida. É uma verdade básica na Escritura. Criança, jovem, adulto, todos nós somos pecados. Se nós não entendemos isso, somos pecadores. Se nós não entendemos isso, nós deixamos de entender muitas coisas da realidade. E ainda agora, depois de tantos anos, depois de tantas histórias, não importa quanta tecnologia nós avançamos, não importa o nível de educação, não importa se nós conseguimos resolver alguns problemas na natureza ou não, nós mantemos essa condição de pecadores. Nós queremos, nós vivemos nessa situação de desobediência e nessa condição nós sempre colocamos a culpa para fora de nós. Nós sempre jogamos para o outro e dizemos, olha, a culpa é do outro, mas o fato é que há algo que reside em nós e que não importa para onde a gente vá, não importa se a gente fuja de alguma situação, de algum lugar, nós vamos acompanhar o nosso pecado. O pecado vai nos acompanhar. E a oração de Neemias traz isso à tona sobre a realidade do povo de Israel. Não importa onde eles estavam,
o pecado os acompanhava. Agora, apesar disso, Deus trazia uma provisão, e esse é o segundo ponto que eu quero destacar. O pecado é o nosso problema, mas o perdão é a provisão de Deus. E no verso 17 do texto diz assim: recusaram a ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhe fizeste. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a servidão no Egito. Mas tu, ó Deus, e aqui está o mais Deus da nossa passagem, mas tu, ó Deus, é Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade. Tu não nos desamparaste. Mas tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-se, de grande bondade, tu não os desamparaste. Outra versão do texto diz: mas tu és um Deus perdoador, Deus bondoso, muito paciente e cheio de amor. Nós temos o nosso pecado, a nossa falha, mas o nosso pecado encontra o perdão de Deus, e aí é que nós encontramos a solução. Mas tu, ó Deus, nós temos pecado, mas tu, ó Deus, é um Deus perdoador. Nós enchemos nossas histórias de cicatrizes, mas Deus é um Deus perdoador. E a grandeza do perdão do nosso Deus ultrapassa todos os nossos pecados. Veja a descrição ali no verso 17. Mas tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparastes. Lembra das primeiras palavras de Jesus na cruz? Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E por que Jesus usa essas primeiras palavras? Porque ele conhece o caráter do nosso Deus. Deus é um Deus perdoador. E ele sabe, o Senhor Jesus, que o perdão é a nossa maior necessidade. E essa oração faz essa confissão. Você já deve ter ouvido que confissão é algo bom para a alma. Psicólogos, psiquiatras, mesmo seculares, eles dizem isso. O mundo reconhece que quando nós fazemos algo de errado, quando nós nos sentimos mal pelos nossos pensamentos, palavras, ações, quando confessamos essas coisas, é como se um fardo fosse tirado de nós. E isso é especialmente verdadeiro quando você confessa a Deus, quando você fala com Deus, porque, no final das contas, Ele é o único que pode perdoar pecados. Por isso, confessar diante do nosso Deus traz alívio real. A primeira carta de João diz, no primeiro capítulo: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então é preciso confessar os pecados. E confessar é mais do que simplesmente admitir que fez algo errado. Confessar é expressar um verdadeiro arrependimento diante do Senhor, um arrependimento que envolve abandonar aquilo, ou entrar numa verdadeira e constante luta para abandonar aquela atitude, aquele pensamento, aquele pecado contínuo. O fato é que Deus está pronto a perdoar o seu povo quando o seu povo se volta para Ele. A pergunta para nós é: nós estamos prontos a confessar diante do Senhor? E como eu falei, não só confessar, mas com verdadeiro arrependimento, a voltar-se para o Senhor com arrependimento. Como eu disse, a Bíblia diz que se você confessar os seus pecados, por meio de Cristo, você receberá perdão e purificação de toda a injustiça. Então, é algo que você precisa fazer, eu preciso fazer diante do Senhor, confessar os nossos pecados. Deus é um Deus perdoador. Agora veja as outras palavras. Ele não é só perdoador, mas Ele é um Deus clemente e misericordioso.
clemência seria algo próximo de gracioso, seria como Deus dando para nós o que nós não merecemos, dando uma bondade sobre nós o que nós não merecemos. E misericórdia seria Deus não dando para nós o que nós merecemos, ou a justiça que deveria cair sobre nós. Então, em sua misericórdia, Deus retém o julgamento sobre nós. E em sua clemência, Ele acrescenta bênçãos que você não merece. O ponto é que Deus é justo. E sendo justo, Ele precisa julgar o pecado. Como é que Ele pode ser misericordioso e pode ser clemente sem julgar o pecado? E a resposta a essa questão é que a sua justiça encontra a sua misericórdia e a sua clemência na cruz de Cristo. É na cruz do Senhor Jesus que nós encontramos tanto a justiça de Deus sendo derramada em alguém que se faz o meu substituto, quanto a misericórdia de Deus sendo também depositada sobre aqueles que estão ligados àquele Senhor na cruz. Então, é na cruz do Senhor que a situação é resolvida, que toda a tensão entre justiça e misericórdia é resolvida. E Deus age além disso, não só com a sua justiça, mas com o seu perdão, clemência e misericórdia. Deixa eu colocar um quadro bem absurdo aqui para você entender. Imaginar que você está dirigindo a 30 por hora mais do que o limite da rodovia. Eu não vou perguntar quem fez isso. Eu espero que ninguém me pergunte também. Mas vamos dizer que tenha um guarda de trânsito que para você. E quando ele te para, você sabe que você falhou, você passou acima do limite, e ele vai te dar uma multa. Isso seria justiça. É justo que ele te dê a multa, não é? E você, então, reconhecendo o seu erro, você receberia a multa e pagaria do seu bolso. Isso é justiça. Vamos dizer que ele age, então, com misericórdia. Ele diz, olha, você está acima da velocidade, mas dessa vez vai ser só um aviso. Então, eu vou deixar você passar, a partir de agora você vai caminhar sem ultrapassar o limite. Dessa vez é um aviso, você não vai receber a multa. Isso seria misericórdia. Dificilmente vai acontecer, tá? Só para você ficar sabendo. Mas isso seria misericórdia. Vamos dizer que não só isso, e aí a situação vira absurda, ele não só te para e tal, mas ele resolve pagar o teu almoço. E ele te dá ali $30, sei lá, alguma coisa a mais, para pagar o teu almoço. Isso seria clemência. Dá para entender? Vai além. Então, imaginando esse quadro absurdo, é como se, na parada do trânsito, o guarda me desse a multa e, na hora que eu fosse pegar a multa com a minha mão para pagar, ele puxasse para si a multa e dissesse, olha, eu já notifiquei a multa, mas eu vou pagar do meu bolso. Paga do bolso dele. Você não é mais culpado disso, pode sair tranquilo, mas, olha, eu vou te dar ainda mais um dinheiro para o seu almoço. Então, ele agiu com uma justiça substitutiva, ele pagou. Ele agiu com misericórdia e ele agiu com clemência. Esse quadro absurdo é o que conta para nós o quão absurdo é a cruz de Cristo. Porque foi exatamente isso que Cristo fez. Nós sabemos da nossa culpa, nós sabemos do nosso pecado, mas Ele toma para si a culpa, paga no nosso lugar, age comigo com o seu perdão e a sua misericórdia, e não só isso, Ele me preenche com clemência, com bondade, com graça, e me dá um monte de presentes da sua bondosa mão, me tratando agora como filhos. Esse é o nível de absurdo do cuidado e do perdão de Deus, da clemência do Senhor, da misericórdia do Senhor.
Então, quando aquele que ora diz que essas são características do nosso Deus, isso deveria chocar o nosso coração e falar, uau, que Deus é esse? Que Deus é esse que é tão bondoso, que é tão misericordioso? O povo pecou, mas Deus estava pronto a perdoar. Nós pecamos, mas Deus é um Deus perdoador. Ele é perdoador, Ele é clemente e misericordioso. A terceira palavra que eu queria apontar é persistência. Do pecado para o perdão, do perdão para a persistência. E aqui está o que é surpreendente nessa oração. Que o amor de Deus é diferente do amor humano que nós conhecemos. Porque nós fracassamos de novo e de novo e de novo. Mas Deus continua persistentemente vindo até nós para nos amar e nos perdoar. E é isso que mostra um pouco o quadro ali do verso 18 em diante, porque na oração diz assim: ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram, este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias, todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho para onde haviam de ir. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhes deste na sua sede. Desse modo sustentaste 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, os seus pés não se incharam. Se a gente vai para o verso 30, ele diz assim: no entanto, os aturaste por muitos anos, e testemunhaste contra eles pelo teu espírito, por intermédio dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos, pelo que os entregastes nas mãos dos povos de outras terras. Mas pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles, nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Qual é a verdade revelada aqui para o povo de Israel e para nós também, o povo de Deus? Que o amor de Deus é persistente. O amor de Deus é persistente, é imparável. Ele é um amor incondicional que não tem fim. A oração diz que mesmo quando o povo fugia do Senhor, mesmo quando o povo se rebelou contra o Senhor, mesmo quando o povo substituiu o Senhor por outros ídolos, mesmo quando o povo estava ali estabelecido em Canaã e continuou rejeitando ao Senhor, por isso eles foram levados ao cativeiro, ainda assim o Senhor os ouviu o clamor daquele povo e os tratou com amor. O seu amor é persistente. Enquanto eu pensava nesse texto, eu lembrava do profeta Oséias. Vocês sabem da história dele? Só para lembrar aqueles que esqueceram, talvez você não conheça, Oséias foi chamado por Deus para ser um profeta que casaria com uma mulher prostituta. Ele ia casar-se com uma prostituta. E nos primeiros anos, ela ia manifestar amor por ele, ia estar com ele por um tempo, mas depois ela ia ter relações com outros homens pela cidade. E ele era chamado por Deus para ir até ela e buscar ela de novo. Ninguém gostaria de um mistério desse, eu imagino. Mas Oséias foi chamado para revelar na sua própria experiência aquilo que Deus estava fazendo com o povo. Porque eles deveriam ser o povo do Senhor, numa linguagem simbólica, a noiva do Senhor, mas eles se prostituíam com idolatrias. Apesar disso, Deus ia até aquele povo mais uma vez, e mais uma vez manifestava o seu amor, mais uma vez manifestava a sua misericórdia, mais uma vez puxava aquele povo para si e revelava o seu cuidado. Então, aquela experiência que Oséias vivia era uma analogia sobre a real experiência do Senhor com o povo de Israel e a real experiência do Senhor conosco também.
Porque é assim que acontece com a gente. Quem é que pode dizer que nunca deu as costas para o Senhor? Quem é que não cobiçou outras coisas que não o Senhor? Que não a vontade do Senhor? Todos nós somos pecadores, mas Deus, no seu persistente amor, Ele volta mais uma vez até nós. E Ele dá mais uma vez uma chance de recomeço, uma chance de renovo. Eu já ouvi muitas histórias parecidas, inclusive com a do profeta Oséias. Não só vi, mas tive que aconselhar casais nessa situação. E me lembro de uma situação, isso não foi comigo, outro pastor contou, que o homem abandonou a sua esposa, se relacionou com outra mulher e passou anos afastado dela, se relacionando com várias, e aquela mulher orava ao Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor me deu ele como marido, e eu gostaria que, na sua bondade, o Senhor o trouxesse de volta. Ela passou anos orando por isso. E, em um momento, aquele homem liga de volta para ela e diz: olha, estou arrependido, eu queria retomar a nossa vida, eu queria reconstruir. Para piorar a situação, a última mulher com que ele tinha se relacionado estava grávida dele e ela não queria o bebê. E ela disse: não vai abortar, não, traz ele, eu quero cuidar como filho. E recebeu esse homem, e recebeu o filho. E, na bondade do Senhor, por mais maluca e bagunçada que tenha sido aquela experiência, aquela família se ajustou de alguma maneira. Aquela criança foi conduzida no caminho do Senhor. Se tornou um homem fiel a Deus. Eu sei que o pecado traz toda essa bagunça para a vida, mas o Senhor, no seu persistente amor, vai até nós. Ela viveu a experiência de Oséias na própria carne, de alguma forma. Mas Deus trouxe renovo e trouxe uma nova situação. E Deus faz isso com a gente. Esse pastor que conta essa história, no final, acabou fazendo uma renovação de votos com eles, e dali para frente a vida foi outra. Mas Deus vem até nós com um persistente amor, Deus age dessa forma. Não é verdade quantas vezes nós somos infiéis, mesmo na nossa relação de infidelidade, Deus é fiel, Ele não abandona os seus. E Ele persistentemente vem até nós. É por isso que a gente se reúne aqui. Às vezes a gente vem aqui com o coração cheio de coisas, cheio de necessidades, ou cheio de confissão até. E o Senhor vem até nós mais uma vez para nos falar, para revelar mais uma vez o seu persistente amor. Talvez algum entre nós tenha fugido do Senhor por tempo, talvez caído em pecado repetidas vezes, e você talvez pense que Deus tenha esgotado a sua paciência contigo, já não tem mais saída, não tem solução. E o fato de você estar aqui ouvindo essa mensagem mais uma vez é prova de que o Senhor ainda não desistiu. Ele ainda não disse basta. Há chance ainda de perdão, há chance de renovo, há chance de confissão. O amor de Deus é persistente. O amor de Deus é diferente do nosso. A gente, às vezes, coloca o nosso amor em coisas que agradam aos nossos olhos, em coisas que nós gostamos, né? Se um rapaz vê uma menina bonita, olha, eu amo aquela menina, mas ama por causa da beleza dela. Se uma menina vê um rapaz que é bem falante, legal e tal, ela fala, eu gosto, eu amo esse rapaz, né? Se um homem vê um carro bonito, nossa, eu amo esse carro, né? E às vezes revela amor mesmo pelo objeto. Mas o amor de Deus é diferente, ele não depende de beleza do objeto, ele não depende de nada além de uma coisa só, do próprio caráter de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus não te ama porque você é irresistível para Ele. Deus te ama por quem Ele é. A Bíblia diz que Deus é amor e por causa de quem Ele é,
é que Ele expande esse amor e revela o seu amor sobre nós. Nós devemos nos colocar debaixo desse amor, não fugir, não procurar uma sombra para esse amor, deixar que esse amor venha como um sol sobre nós. Judas diz na sua carta: mantenham-se no amor de Deus. E é isso que nós precisamos buscar todo tempo, manter-se debaixo desse amor, significa se posicionar debaixo desse amor divino. A sua alma precisa das vitaminas desse amor. Então, bom, o pecado é o nosso problema, o perdão divino é a nossa provisão e o persistente amor de Deus é a nossa promessa. Há uma última coisa que eu quero destacar aqui, que é a palavra perseguir. Essa palavra, ela fala da nossa resposta a todo esse amor e esse cuidado de Deus. O verso 32 da oração começa assim: agora, pois, ou agora, portanto. Ou seja, depois de reconhecer tudo isso, depois de entender todo o cuidado de Deus na história, depois de entender que o Senhor é um Deus de perdão, de misericórdia, de graça, agora, portanto, ele diz, mais à frente, no verso 36, ele diz assim: eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados, e segundo a sua vontade dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado. Estamos em grande angústia. Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos. Selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. O que eles fazem é, olha, diante de tudo isso, nós queremos, Senhor, selar uma aliança com o Senhor. Nós queremos marcar um compromisso de fidelidade, caminhar debaixo desse compromisso. Nós queremos perseguir essa fidelidade até o fim. E é por isso que no próximo capítulo, então, de Neemias, no capítulo 10, nós vamos ver a Bíblia tratando todos os detalhes dessa aliança que o povo faz com Deus. E aquela geração, então, é uma geração que acaba vivendo uma fidelidade ao Senhor. Eles decidem perseguir essa vida da graça como prioridade para eles. Diante de tudo o que eles tinham ouvido, eles fazem aquela aliança. E diante daquilo que nós temos ouvido e aprendido do Senhor, é nossa responsabilidade também fazer uma aliança com o Senhor, persistir nessa fidelidade com o nosso Deus. Então, essa oração nos diz que o nosso pecado foi suplantado pelo perdão e pelo persistente amor de Deus, que a nossa resposta por causa disso é persistir, é perseguir nesse caminho com toda a força, com toda a energia da nossa vida, debaixo dessa graça. Nós devemos fazer uma aliança com o Senhor, uma aliança em que nós nos comprometemos com o nosso Deus e seguimos rumo a esse caminho de santificação e de glória ao Senhor. Então, não basta só reconhecer o nosso pecado, não basta nos arrepender diante do Senhor, não basta reconhecer que Deus é um Deus perdoador, que Deus age com a sua misericórdia, mas há um compromisso que é colocado sobre nós. E esse compromisso sobre nós é o compromisso de viver a partir daí uma vida de fidelidade, uma vida que responde com fidelidade ao nosso Deus. Então, guardem essas palavras como reflexão: pecado, perdão, persistente, perseguição. Nós somos pecadores, pecado. O pecado é o nosso problema. O perdão divino é a provisão de Deus. O persistente amor de Deus é a nossa promessa. E persistir o caminho da graça é o nosso propósito. Nós precisamos seguir no caminho da graça. Eu ouvi falar da história de um homem americano que ele mandou uma carta para a Receita Federal do seu estado, nos Estados Unidos. E
ele disse nessa carta, olha, eu não consigo dormir desde a década de 70. E isso porque ele não tinha sido fiel em pagar os seus impostos, ele não tinha pago adequadamente. Então, na carta, ele incluiu 5 notas de $100 e colocou na carta. Ele estava pagando parte do imposto e ele escreveu assim, se eu não conseguir dormir, eu enviarei o resto. Se eu não conseguir dormir, eu enviarei o resto. Então, esse era o tipo de compromisso que ele fez. Não é esse tipo de compromisso que o Senhor espera de nós. Eu quero que você consiga dormir, mesmo depois do seu pecado. Mas quando você pecar, quando você falhar, reconheça o seu pecado diante do Senhor. Se arrependa verdadeiramente diante do Senhor. Deus se agrada daquele que chora pelos seus erros, pelo seu pecado, e Ele age com o seu amor. Mas diante disso, faça uma aliança persistente com o Senhor, uma aliança em que você, assim como o amor de Deus é persistente para contigo, você será persistente, vai perseguir esse caminho da graça, servindo ao Senhor. E certamente Deus vai te dar muito mais boas noites de sono. Então, que Deus nos abençoe com boas noites de sono. E como diz o salmista, nós possamos deitar a cabeça do nosso travesseiro e dormir tranquilo, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de nós. E o Senhor tem cuidado daqueles que se arrependem, daqueles que reconhecem o perdão de Deus, daqueles que olham para o Senhor e fazem uma aliança de fidelidade com esse Deus e persistem nessa aliança até o fim. Deus nos dê graça, força, sabedoria, energia para fazer isso, para a glória do Senhor, para o bem do seu povo. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade. Pedimos, ó Pai, que o Senhor, mais uma vez, venha até nós com o teu bondoso perdão. Nós somos pecadores, mas o Senhor é um Deus perdoador, é um Deus clemente, é um Deus de misericórdia. E, ó Pai, nós reconhecendo nossas falhas, nossos pecados, seja, ó Deus, uma palavra fora de lugar, seja uma atitude, ó Deus, que te desagrada, seja um pensamento, ó Pai, que está longe de ser santo, ó Deus, que na tua bondade o Senhor nos perdoe, ó Pai, que haja, ó Deus, em nosso coração verdadeiro arrependimento do teu povo diante do Senhor, assim como houve com aquela geração de Israel, que olharam para o Senhor, reconheceram, ó Deus, que eram pecadores, que eles vinham de uma geração de pecadores, mas que o Senhor é um Deus, ó Deus, clemente, misericordioso, cuidadoso e que estava depositando o seu perdão e a sua bondade sobre eles mais uma vez. E eu peço a Deus que este mesmo sentimento recaia sobre nós, que nós vejamos, ó Pai, o teu amor, a tua misericórdia, a tua bondade, mais uma vez recaindo sobre nós, o teu povo. E, ó Pai, com isso, Senhor, faça com que o nosso coração se levante e que assim possamos, ó Pai, seguir, ó Deus, perseguir o Senhor, ó Pai, perseguir esse caminho de graça e santidade numa fidelidade verdadeira a Ti, ó Deus, demonstrando que a nossa transformação é verdadeira, ó Pai, vem do Senhor, vem do Teu Espírito Santo, que agora nos convoca a esta vida de santidade também. Perdoa-nos, Senhor, as falhas, perdoa-nos, ó Deus, os pecados. Perdoa-nos, ó Deus, quando falhamos, ó Pai, diante do Senhor, quando não nos comprometemos como deveríamos nos comprometer. Mas nos ajude, ó Deus, a levantar a nossa cabeça mais uma vez, reconhecendo, ó Deus, o perdão que o Senhor nos dá em Cristo Jesus e olhando para o Senhor, seguindo a passos firmes, ó Deus, numa vida que te honra, te agrada, ó Pai, te glorifica e que abençoa aqueles que estão ao nosso redor. Ó Deus Santo, faz isso com o teu povo aqui nesta noite. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Convido os irmãos para nos conduzirem em adoração.